formador, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Papo de Formador. No papo de hoje, eu trouxe uma amiga e xará para conversar conosco. Apresenta para a gente, Carol. Oi, Carol. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer esse convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui falando um pouco do que eu estudei, o que eu aprendi e, claro, falar um pouquinho com você, que fazia tempo que a gente não se falava, né? Bom, me apresentando, eu sou Carolina, né? Sou formada em Biologia, sou mestra em Educação, né? Mais precisamente formação de professores e práticas educativas. E, atualmente, eu estou na área de currículo de Ciências e Biologia e também na produção de recursos, né? Recursos e materiais didáticos. Essa sou eu neste momento, né? Nossa, muito bom ter você aqui com a gente nesse papo, Carol. Seja muito bem-vinda. Obrigada mesmo. Carol, antes de qualquer coisa, explica pra gente. Quando eu falo de ensino de ciências, eu falo apenas de professores formados em biologia? Já vou responder diretamente, depois eu vou fazer fazer alguma contribuição aí para essa resposta. Não estamos falando somente de professores de biologia, né? A gente está falando aí de professores, de todos os professores que atuam com a área de ciências da natureza ou as ciências naturais, né? Então, a gente está falando aí de um físico, de um químico, que hoje em dia existe uma habilitação para as aulas de ciências para esses dois profissionais, né? Para o físico e para o químico. E também estamos falando dos pedagogos, né? Só que aí existe aí uma vertente também, então a gente fala de ensino de ciências para todos que atuam nessas áreas, né? Fundamental 1, Fundamental 2, e também para o professor do ensino médio, mas também existe alguns estudos, né? Produções, pesquisas para os ensinos de física, química e biologia, que aí trata das especificidades de cada uma dessas áreas e desses especialistas também, né? Bacana. E você que é bióloga, né? Quando você foi desenvolver sua pesquisa de mestrado, por exemplo, que você falou que é sobre alfabetização científica, você trabalhou com o público de pedagogos, né? O público que participou, os participantes dessa pesquisa eram pedagogos. Tem diferença com relação ao conteúdo, metodologia? Quando eu falo de formação para o ensino de ciências com um pedagogo e formação de ensino de ciências com um especialista, existe alguma diferença? Eu acho que tem duas coisas básicas, né? Para o especialista, ele está muito preocupado com os conteúdos a serem dados. Então, o que tem a ver um pouco aí, não, muito a ver com o próprio currículo, né? Desses componentes, dessas disciplinas específicas, física, química e biologia, e também com a questão dos vestibulares, né? Então, você precisa, teoricamente, passar conteúdos, porque se você estivesse trabalhando com uma abordagem investigativa, por exemplo, os professores acreditam que não estão ensinando ciências, né? Não estão ensinando física, química ou biologia. E pelo contrário, né? Então, eles estão trabalhando e sim muito fazer ciência, né? E eles realmente, eles vivenciam as ciências, né? Então, eu vejo que o especialista, o foco seria, né, o como ensinar, porque eles estão muito preocupados com o que ensinar. Já o pedagogo é muito interessante que o como ensinar, eles conseguem, porque assim, dentre as inseguranças, os medos que eles têm em lecionar ou ensinar ciências, né? Eles conseguem criar estratégias mirabolantes e muito factíveis e muito bacanas, né? Mas também tem aqueles que não conseguem produzir essas estratégias, que também acabam só passando conteúdo. Sim. E eu vejo que isso tem um pouco a ver com o que a gente estuda muito em ensino de ciência, que são as visões distorcidas das ciências, que acredita-se que só os grandes gênios ou os mais loucos podem falar sobre ciências ou produzir ciências, né? Então, e aí o que acontece? A sociedade toda, se a gente for ver, pensa muito nisso, né? Que os cientistas são gênios isolados que produzem sozinhos a ciência. E pelo contrário, a gente precisa, para produzir ciência, para pesquisar, e somos duas pesquisadoras aqui, a gente não consegue fazer sozinho. A gente não produz ciência, não produz conhecimento sozinho, né? Então, para os pedagogos, seria tirar um pouco esse medo e também colocar um foco de importância para a geografia, para a história, para ciências, e tirar um pouco desse foco para matemática e língua portuguesa, que eles têm muito. Porque, é claro, assim como os professores especialistas têm a preocupação com os vestibulares, eles têm as preocupações com o Saresp, com a IDEB, Prova Brasil. A Prova Brasil, isso. Então, quer dizer, existe isso, né? E acaba assim, a ciência tu deixa um pouquinho de lado, a
ciências humanas, eu deixo um pouquinho de lado, né, da natureza, e isso faz com que eles tenham um pouco de medo de experimentar, de investigar, e fazer com que isso também seja passado para os alunos, né? Essas são Legal. as duas maiores diferenças, assim. Nossa, mas bacana. E são diferenças que se complementam, se a gente for ver, né? Sim. Por isso que eu acho que, assim, quando a gente fala de ensino de ciências, é para todos, né? Não tem a diferenciação do Fundamental 1, 2 e médio. É ensino de ciências, né? Muito bacana. E ainda falando sobre a sua pesquisa, né? Lá na sua dissertação, que eu até sugiro a leitura, né? Eu vou colocar aqui nos comentários o link para vocês acessarem a dissertação da Carol. Você fala a respeito de ações formativas que você desenvolveu em um grupo colaborativo. E aí, assim, o que é um grupo colaborativo quando eu falo de um contexto de formação de professores? Né? O que é esse grupo colaborativo? O que ele traz de bacana para a gente que atua nesse espaço ou para as pessoas que participam desse espaço? Bom, o grupo colaborativo é legal, assim, eu gosto de falar essa frase que eu escutei na minha banca, na minha qualificação, na minha defesa, que o grupo colaborativo, ele não nasce colaborativo, ele precisa se tornar colaborativo, né? Então, é um grupo de pessoas em que não existe uma hierarquia, não tem um formador, alguém que saiba mais. No início pode existir, mas depois aquele espaço, com o tempo, ele se torna esse formador ou esse mediador, ele vai acabar se tornando mais um membro que aprende e troca experiências. E a troca de experiências, não estou falando de experiências, né? Tipo, eu fiz isso, aquilo. Existe isso, mas também existe os saberes trocados, né? Da minha experiência, da sua experiência, né? Então, o que deu muito certo e em sala de aula, e eu passo isso para os meus colegas, né? Eu colaboro com aquele grupo, né? No caso da minha pesquisa, inicialmente as professoras que participavam, né, elas viam em mim e meu orientador, tipo, professores que tinham as respostas, sempre tinham as respostas. Só que com o passar do tempo foi muito interessante que a gente se tornou mediador, né, das discussões entre elas, e de repente a gente estava ali junto, colaborando, aprendendo, e tipo, nossa, é verdade, isso Quem acontece. Era quem, né, nesse espaço? Isso, e é muito, muito gostoso, assim, até hoje, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, e a gente colabora ainda, né, e eu pergunto coisas para elas, né, porque como eu atualmente eu estou mais com ensino médio, e quando eu preciso de alguma coisa do Fundamental 1, eu recorro a elas, né? Então, e elas estão me ensinando, né? Então, elas estão ali na prática e produzindo. Então, quando a gente fala de um grupo colaborativo, a gente fala de um coletivo que vai compartilhar aprendizagens, objetivo, práticas, conhecimentos, por meio de uma cultura que se forma, uma cultura de colaboração, né? Então, e aí, por isso que eu vejo um potencial muito grande para promover o desenvolvimento profissional do professor, e é uma alternativa, dentre várias aí, né, que a gente estuda, para a formação continuada, né, do professor, desse profissional, e nossa também, né? Sim. Como formadores, também poder ter um grupo colaborativo de formadores, né? Bacana. E é possível perceber a aprendizagem desses grupos, dos participantes desse grupo? Ai, muito, muito. Primeiro, quando muda, né, se tira essa hierarquização, né, então todo mundo se torna igual ali naquele grupo, entende que eu como professora posso também ensinar a alguém que tem mestrado ou enfim, porque a minha prática tem valor, sim, a gente vê um grande desenvolvimento. E no grupo que eu enfim, participei, né, no meu projeto de pesquisa, ano passado 2 professoras entraram no mestrado, né, Nossa. da área ali que eu estava, e outras 2 entraram semana retrasada, né? Então a gente descobriu que tipo elas também entraram. Então as 4 dessas professoras já estão no mestrado. Então é fantástico. Então o desenvolvimento profissional delas, assim, e elas não querem parar, né? Então elas pegaram essa ideia do grupo colaborativo, levaram para a escola delas. E isso está sendo replicado lá, o que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Você sabe que eu estava lembrando, porque eu participo de um grupo colaborativo também, né? Na verdade, a gente já se constituiu como uma comunidade de aprendizagem, né? A gente já deu um passinho, né? E aí, ouvindo você falar, eu fiquei pensando que o ano passado, eu acho, foi esse ano, não me lembro direito, né? Final do ano passado.
a gente se deu conta da nossa mudança enquanto comunidade, sabe? Daquilo que a gente tinha aprendido. No começo, a gente percebia, assim, a linguagem, vocabulário, coisas do tipo. Hoje, a gente já começou a perceber mudanças na nossa forma de pensar, no nível de reflexão que se faz, sabe? Daquilo que a gente problematiza. Então, assim, é muito bacana, né? Eu concordo muito com você. Faz parte da minha vida. E é um espaço assim, que realmente vai responder às suas reais dúvidas ou situações práticas do seu dia a dia, né? E que muitas vezes a gente não tem esse tempo para ficar refletindo, né? Então, principalmente assim, a gente que trabalha, eu com produção, você com a coordenação, né? E formação de professor, e os professores ali formando alunos, a gente muitas vezes não tem esse tempinho, né? Que a gente fala assim, professor reflexivo, mas às vezes não dá tempo. E esse momento de você soltar suas ideias, o grupo reflete. É muito bom. Assunto. É muito bom. A gente sai outra pessoa mesmo. Concordo com você. E é uma coisa assim, e é apaixonante, né? A gente fica empolgado de falar sobre esse espaço, assim, e o quanto ele traz mudanças, né? Bacana. E para a gente encerrar, então, vamos fazer um jogo agora. Vou chamar Jogo da Pontuação. Né? Então, pensando na formação de professores que ensinam ciências, o que você colocaria uma exclamação como sendo aquilo que o formador precisa valorizar, que ele pode dar muito valor num programa de formação, nas ações formativas que desenvolve? Eu acho que assim, acho que a gente que vem de grupo colaborativo, de comunidade de aprendizagem, eu acho que o ouvir, a escuta, o encontrar caminhos juntos, formando e formador, eu acho que essa é a maior exclamação e o que a gente tem que dar o maior valor. Legal. Acho que esse é o ponto. E interrogação? O que seria uma interrogação? Aquilo que eu preciso repensar, que talvez não seja o melhor caminho. E aí eu acho que é a continuação da minha exclamação. Minha interrogação seria: se eu vou caminhar juntos, uma pauta muito fechada, e uma pauta que tem começo, meio e fim, e esse fim, gente, todo mundo vai se conscientizar, todo mundo vai entender, todo mundo vai compreender tudo. Eu acho que essa é a minha interrogação, né? Se eu estou caminhando junto com o outro, eu preciso ter uma pauta um pouco mais flexível. Eu preciso... sabe aquele medo que as professoras do primeiro ao quinto têm de fazer uma experiência com um aluno e falar, meu Deus, se eu não souber responder... Perdeu o controle, né? Nossa, isso. O controle da situação totalmente. Exato. E aí, é a mesma coisa na formação. Tudo bem, flexibiliza um pouco e relaxa. E fala, vamos discutir isso, vamos refletir juntos, vamos pensar juntos, né? Eu acho que esse é a minha interrogação, tipo, essas pautas muito fechadinhas. Pra gente, acho que não cola mais, né? Não dá mais. A gente gosta de espacinhos, né? Brechas, onde a gente pode caminhar, né? É isso mesmo. Muito legal, Carol. Eu quero te agradecer, te falar que esse canal, ele está aberto para você, né? Então, seja sempre muito bem-vinda, né? Esse espaço, ele é um espaço para a gente trocar, para a gente se ajudar, né? Para colaborar uma com a formação da outra. Então, muito obrigada por ter vindo bater papo com a gente hoje. Nossa, eu que agradeço. Se puder me chamar de novo para a gente falar de grupo colaborativo, comunidade de aprendizagem, ótimo, já temos a científica. Pode me chamar que eu tô dentro. Nós adoro falar com você, a gente sempre se diverte muito, então, e muito aprendizado. Então, por favor, me chame. Eu vou chamar, já está anotada a pauta, viu? Ótimo. Obrigada, Carol. Um beijo. Beijo, obrigada. E você, formador? Beijo e até o próximo vídeo.